Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo de volta ao nosso programa. Hoje teremos novamente o nosso amigo Caliban Calitz, que hoje responderá, entre outras, perguntas sobre a sua personalidade. Caliban, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, pela oportunidade, pela renovação da oportunidade. Espero corresponder à sua expectativa hoje. Com certeza. Caliban, hoje eu vou começar com uma pergunta bem direta, tá? Quem é você? Você poderia nos dizer algo sobre a sua pessoa? Eu poderia te devolver esse questionamento seu, João, perguntando quem é você, João. Porque se você me perguntar quem sou eu vou responder. Eu sou o Caliban Calitz, sou amigo seu, João. É isso que você perguntou? Eu acredito que não, né? É uma pergunta básica, né? Quem somos nós? O que é cada um de nós? O que é a personalidade? O que vem a ser a individualidade? O que cada um sente com relação a isso, né? Você há de se recordar que, na última entrevista, eu disse que existia um problema no mundo. Entre os vários problemas, aquele problema que eu acredito que seja o de mais difícil solução, né? Essa questão da multiplicidade, nós falamos aí dos bilhões de habitantes do planeta Terra, nós temos aí bilhões, são 7,8, não é isso? Isso. Aproximadamente, bilhões de pessoas, quer dizer, cada uma dessas pessoas é um ser, é um ego. Então, será que existe mesmo? Será que todos nós sabemos o que nós somos? Outro dia eu estava assistindo um documentário, né, sobre natureza no fundo do mar. Então estão os peixinhos nadando para lá, vinha a raia para cá, né? Aquelas espécies totalmente diferentes umas das outras, e aquela multiplicidade toda, não apenas dos seres humanos, mas dos seres vivos na Terra, cada plantinha, cada pequeno animal, isso tudo trouxe um aturdimento para mim. Afinal, o que nós somos nesse emaranhado infinito, podemos colocar assim, né? Ou indefinido, que a diferença entre finito e indefinido é conceitual, né? O indefinido é aquilo que nós não podemos definir, e infinito é aquilo que não tem fim, né? Que não tem uma extensão, né? Então, essa questão da multiplicidade, ela nos leva a questionar se realmente nós somos diferentes e somos realmente entes separados uns dos outros. Porque quando você pergunta quem é Caliban, e eu te pergunto, quem é você, João? Essa pergunta, ela respondida individualmente, ela pode levar a questões que talvez não sejam aquilo que nós estamos pretendendo despertar aí os nossos ouvintes para a sua atenção. Então, esse aturdimento, né? Será que eu sou diferente do outro? Qual é o problema maior do mundo? Acredito eu que, como os filósofos antigos, né, já haviam despertado para essa questão, de que o conhecimento interior, ou conhecimento de si mesmo, é o grande desafio. Aliás, isso estava escrito, né, num templo da antiguidade, e foi um grande filósofo que pronunciou essas palavras, né? É o conhece-te a ti mesmo, é o nose auton do grego, noce ipsum do latim, e essa é aquela indagação, você conhece a si mesmo,
e você vai conhecer o universo. Então, esse aprofundamento do conhecimento de si mesmo, ele é ele tem um sinal oposto ao conhecimento que a gente busca fora da gente. Porque o conhecimento, a busca do conhecimento, ele é uma pesquisa interminável fora de nós mesmos. E todo o pensamento moderno, ele está nessa direção de procurar aquilo que vem a afetar os nossos sentidos, que vai penetrar a zona de interesse do nosso eu. E, por outro lado, na filosofia grega, né, tinha essa questão que não era, talvez, tão importante você ir para o lado de fora para procurar as respostas, né? As respostas estariam dentro de cada um de nós. O Cristo não disse que nós não poderíamos interpretar isso como uma dica para nós. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com aparências exteriores. De que reino que ele está falando, né? Como que pode o reino de Deus, o que ele pregava, né, estar dentro das pessoas, dentro da criatura? Eu acho que isso é o magno problema, né? Conhecer a nós mesmos. Eu acredito que um dos maiores problemas, se não o maior problema de toda a humanidade, é não saber responder essa questão de quem somos nós. Eu acredito que foi o filósofo Vivekananda, se não foi o Vivekananda, foi o Yogananda, um dos dois, tá? Eu não tenho essa resposta precisa. E ele disse que a maior tragédia da civilização é o homem que é Deus não saber que é Deus. Ele dizia assim, quer dizer, eu não sei, né? Será que nós somos deuses? Né? Será que essa é a resposta? Quem somos nós, né? Nós somos deuses? Cristo falou, né? Vós sois deuses. Mas como é que nós vamos estudar essa questão aí, né? Então, esse conhecer a si mesmo, ele parece ser o ponto de partida, né, dos nossos estudos aí, para as nossas conversas. Não sei se eu fui claro, não. Certo, não, muito bem. Voltando aqui ao ponto das diferenças, existe em você alguma coisa diferente dos outros? Você se acha especial? Eu acho que todos nós somos diferentes, né? Se você observar cada planta na Terra, não existem duas plantas que sejam iguais. Se você observar dois gêmeos univitelinos, eles não são iguais. Eles são muito parecidos, muito semelhantes, mas não são iguais. Se nós observarmos cada tonalidade de cor, nós vamos ver que não existe uma semelhante à outra. Cada dia da nossa vida, embora seja uma repetição, ele nunca é igual ao dia anterior. Pode ser parecido, mas não é igual. Se nós observarmos duas pessoas, né, que têm ideias parecidas, são parecidas, mas não são iguais. Essa questão, então, dessa diferença, né, que eu tenho alguma coisa diferente dos outros, eu acho que sim, né? E você tem também coisas diferentes de todo mundo, e todas as pessoas têm tudo diferente de todo mundo. E parece que o universo que a gente observa, ele é constituído dessa multiplicidade, dessa infinita variação da forma. Nada é igual. E, ao mesmo tempo, a gente percebe, você perguntou se eu tenho alguma coisa de especial, né? Correto. Depende do que você entende com essa palavra especial, né? Nós podemos falar, por exemplo, de especialização. Eu tenho uma profissão, você tem a sua. Eu tenho uma especialidade, você tem outra especialidade. Isso significa que você é melhor do que eu, ou que eu seja melhor do que você?
Não, eu sou diferente na especialidade, porque eu desempenho uma função na empresa onde eu trabalho e você desempenha outras funções na empresa onde você trabalha. Agora, necessariamente, isso não nos torna melhores. Mas quem pode dizer que nós sejamos completamente independentes? Porque eu acho que nesse conceito, quando você fala assim, ó, essa pessoa é especial, assim, tem um sentido de perguntar, né? Essa pessoa é única, né? O que ela tem? Obviamente, cada ser humano e cada ser vivo, ele é único. E, portanto, ele é especial. Porque cada um dos seres desempenha aparentemente, né? Estou falando isso teoricamente, desempenha alguma função dentro do mundo. Então a gente observa aí que cada pessoa tem algo a contribuir, cada ser tem algo a contribuir. Você fala assim, um inseto, uma bactéria, né? Uma minhoca, ela tem alguma utilidade, ela é especial. Então a gente sabe que né? A gente está nesse estudo aí, esses estudos recentes aí de ecologia, a gente sabe que tudo está em interdependência, né? É interdependência, ou seja, todo mundo é especial, mas não é o especial no sentido de ser o cara sozinho e tudo, né? Então, eu sou o Caliban aqui, eu sou especial como você é especial, como qualquer pessoa é especial. Eu sou diferente, assim como você é diferente, todos são diferentes. Mas isso não nos faz adversários e também não coloca entre nós nenhuma linha hierárquica a princípio. Né? Essa diferença minha, essa especialidade minha, ela não me faz aí ter que ser uma pessoa arrogante. Não é assim que eu entendo, né? Agora, eu sou eu e você é você. E nós somos especialmente cada um de nós. É assim que eu posso falar sobre esse tema. Muito bem, muito bem. Caliban, na última entrevista, você disse que cada um tem a sua verdade. A pergunta é a seguinte: qual é a verdade do Caliban Calides? Olha, João, eu disse assim, né, que na época atual cada um tem a sua verdade. Isso é uma coisa que a gente escuta todo dia. Isso aí é a sua verdade, essa é a minha verdade, como se não existisse uma verdade. As pessoas falam isso para fugir do debate. Muitas vezes você tem eu penso assim, isso aí é você que pensa assim, tudo é relativo. E a gente observa que o conceito, pelo menos o conceito de verdade em lógica, é que uma coisa, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Se eu fizer uma afirmativa qualquer, uma premissa qualquer, eu coloco assim, 1 mais 1 igual a 3. Ou isso é verdade, ou isso é falso. Não tem como uma coisa ser ao mesmo tempo uma verdade e uma mentira. Quando a pessoa diz que ela tem uma verdade e que você tem outra verdade, e ela diz isso assim, como se não existisse uma verdade absoluta, ela está dizendo que tanto faz. Como muita gente diz assim, isso é verdade, mas e daí? Né? Isso não vai mudar nada, não vai mudar o mundo. Você acredita assim, vai continuar acreditando assim, eu acredito assado e vou continuar dessa maneira. Né? Agora, se na lógica a verdade não pode coexistir com a mentira, ou seja, né, o sistema binário, né? Ou é 0 ou é 1, não tem jeito. Então a gente tem que pensar sobre isso, nas afirmações e nas crenças. Será que existem afirmações que são verdades absolutas? Será que existem crenças que são verdades absolutas? Aí nós precisaríamos, né, é um conceito que me chama muita atenção, é o conceito de decomposição das afirmações. Qualquer afirmativa,
ela pode ser reduzida a outras afirmativas menores. Então, eu posso dizer numa frase, eu falo assim, 1 mais 1 é igual a 2, então 2 mais 2 é igual a 5. Isso é falso. Porque se eu decompor as duas, se eu decompuser, né, as duas afirmações contidas nessa frase mais longa, nós vamos ver aí uma verdade e a seguir uma mentira. Então, para a gente chegar à conclusão sobre o absolutismo da verdade numa afirmação, numa crença, é preciso que nós nos disponhamos a fazer a decomposição até chegar ao mínimo valor afirmativo. Como que o Sócrates procedia? Ele fazia indagações às pessoas, de tal maneira que essas pessoas respondessem ou afirmativamente ou negativamente. E de acordo com a resposta que era dada, ele prosseguia com outras indagações, que também seriam ou verdadeiras ou falsas. E avançando dessa maneira, pela decomposição do discurso, nós podemos sim dizer, esta coisa tem, eu vou lançar um conceito aqui, né? Ela tem 78% de verdade, mas tem 22% de mentira nessa afirmação. Ou esta coisa aqui, ela tem 10% de veracidade só e tem 90% de não veracidade. Então, nós podemos fazer isso, e eu acho que em qualquer sistema, né, nós podemos decompor as frases de uma sentença para chegarmos à conclusão. O sistema tem que se basear na mais estrita e rigorosa lógica. Nós temos que basear que cada resposta só tem uma resposta. Cada afirmativa só tem uma resposta. Não existe como ter duas verdades. Não existe quando eu coloco assim, por exemplo, né, o bem faz bem ou o bem faz mal? Para quem o faz, evidentemente, né? Ah, não, o bem faz bem. Não, o bem faz mal. Não, uma das duas frases está errada. O bem é belo. Isso é uma afirmação. O bem é útil. Essa é outra afirmação. O bem é belo e útil. É uma afirmação mais complexa. É verdade que o bem é belo? Qual o conceito de beleza? Vamos lá, para a estética. Do que é bonito? É bonito fazer o bem? Parece que as pessoas gostam, né? Quando recebem o bem, não gostam. Quando recebem o mal, né? Para elas. Então, eu posso chegar à conclusão que o bem é bom, né? Que o bem é bonito, né? Ele é útil. Parece ser útil. Pelo menos parece, aparenta ser útil, né? Porque se você pratica o mal, você tem várias pessoas que vão reagir contra você. Quando você pratica o bem, você tem várias pessoas que vão reagir a seu favor, a princípio, né? Embora exista ingratidão também, né? Lógico, né? Então, esse conceito de decompor as afirmações é que vai nos levar às respostas que nós queremos, né? Um outro conceito que nós podemos lançar aqui é o conceito de verdade progressiva. Não é que a verdade ela mude, não. Mas nós podemos mudar de opinião a respeito da realidade a cada momento. Eu observo, até tem uma lenda hindu que fala sobre isso, né? De a pessoa cega, né? Que foi levada a tatear um elefante. E a pessoa que pegou as pernas do elefante, ele disse, olha, o elefante que você está falando que é um elefante, ele é uma coluna. Ele estava pegando aquela perna robusta do elefante, né? Mas o outro segurou lá o rabo do elefante. Era cego também. Falei, não, você está errado, o elefante é uma cobra. Você estava segurando o rabo, você fica mexendo aqui, é fino e tal, esguio, né? Então, conforme nós temos a apreciação do conjunto, nós podemos alterar a visão que nós temos do objeto. Aquilo que nós dizemos assim, isso é verdade ou não é verdade.
Nós nunca temos essa verdade toda ao mesmo tempo sobre uma questão qualquer, genérica qualquer. Nós precisamos esgotar todos os lados da questão para nos aproximarmos de uma concepção mais próxima da realidade. Então, não é um conceito. Se as pessoas falam isso é verdade, aquilo não é verdade, mas o conceito de verdade progressiva, que tem a ver, o conceito de verdade tem a ver não apenas com o objeto visado, mas principalmente com o observador. O nível de atenção do observador aos detalhes que vai determinar a leitura daquela realidade. Se você, então, voltando ao exemplo do elefante aí, né? De repente, alguém te devolvesse a visão, você é o cego, né? Devolvesse, nossa, não é nada do que eu estava imaginando, era completamente diferente. Agora, a verdade, o elefante, né? Ele estava sempre ali. Ele nunca saiu do lugar, ele não se modificou. O elefante não era um jacaré. Ele era um elefante. Mas a nossa noção sobre o que era aquele elefante, ela pode se modificar. E se modifica diariamente, né? Você nunca mudou de opinião sobre um assunto qualquer? Eu já mudei várias vezes na minha vida sobre muitos e muitos assuntos e pretendo mudar muito ainda sem que a verdade sofra nada com isso, né? A verdade, ela está lá, é esse elefante que ainda eu não vi inteiramente. Muito bem. Vamos mudar um pouco aqui de assunto. Forte versus fracos. Como você se vê nesse contexto? Você é da turma dos fortes ou dos fracos? Por exemplo, você se acha preparado para a luta pela vida? Você falou algumas palavras aí, né? Força, fraqueza, né? Luta pela vida. O mundo, ninguém pode negar isso, que ele sempre foi dominado pelos mais fortes. Se você observar a lei de evolução, se é que a lei de evolução ela é aceita por todos, né? Tem uns que não aceitam, né, a lei da evolução, a seleção das espécies, né? O que basicamente na seleção das espécies são os mais fortes que sobrevivem. Então tem esse conceito de força física, ou maior habilidade para conquistar os recursos necessários à sobrevivência, ou seja, a vida física, né? Espécies deixaram de existir, porque foram fracas, né? Nessa luta pela vida. Outras espécies, elas terminaram se tornando preponderantes nessa luta pela vida. Agora, você pergunta assim, essa força, ela é o que comanda? Olha, hoje nós podemos substituir o conceito de força física, né, que eu acho que é tentar ficar no passado, né, achar que é a brutalidade que vai vencer. Isso é um critério de força física, né? É aquele que é mais forte fisicamente que vai vencer. Um conceito, por exemplo, dos mais inteligentes. E parece ser hoje, não vou falar que são os mais inteligentes, não vou usar essa palavra inteligente, não. Eu vou chamar de mais astuciosos, ou de mais ardilosos, ou de mais espertos. Nesse sentido que a gente tem na língua portuguesa da palavra esperteza, né? Existem aqueles que, obviamente, se utilizam dessa força da sua inteligência ou da força da organização a que pertencem. Então você pergunta, eu sou uma pessoa que estou do lado dos fortes ou estou do lado dos fracos? Vai depender do ponto de vista. Se eu falar, por exemplo, para você que eu não acho certo que os que têm mais inteligência vençam sempre, tá? Que é o domínio hoje, né, dos mais inteligentes, né?
Aliás, isso no chamado racismo cultural é o que existe. Esse racismo cultural aí, ele terminou substituindo o antigo racismo racial, né? Então a gente tem assim essa noção de que, eu pelo menos tenho, de que não pode estar certo isso, ou não pode ser verdadeiro, vamos voltar lá ao conceito de verdade, não pode ser verdadeiro que só a inteligência caiba a obtenção dos melhores lugares na vida, né? Vou lançar talvez um conceito melhor, a bondade, por exemplo, tá? A bondade ou os valores, vamos colocar de uma forma melhor, valores ético-morais. Acredito que quem tenha esses valores ético-morais mais desenvolvidos pode estar perdendo agora e fazer parte da turma dos mais fracos. Mas eu acho que a bola da vez é com eles. Eu acho que quem tem valores ético-morais, ele está preparado, talvez, para o mundo que chegará para nós. Eu acho que já não é possível mais. Nós temos um mundo com a força bruta, também o domínio da inteligência, da astúcia, né? E eu acho que um dia vai chegar o primado, sim, daqueles que são bons, vamos dizer assim, nesse sentido ético-moral, né? Naqueles que se preocupam com o que está em volta deles, né? Agora, eu sempre respondi às pessoas que me perguntavam isso, se eu sou forte, se eu sou fraco, eu falava assim, ó, eu sou forte na minha fraqueza. O que significa isso? Vamos lembrar aquela comparação, acho que é muito conhecido, muita gente já leu isso. Você pega uma plantinha, por exemplo, o bambu, aquela vara de bambu. Ela é esguia, ela é frágil, e você tem o carvalho, né? Você tem aquela árvore frondosa, majestosa e tudo. E você tem uma tempestade. Quem é que resiste à tempestade? É o bambu? A ventania, por exemplo. A ventania pode retirar as raízes do solo dessa árvore majestosa. E o bambu vai para lá, vai para cá, e aí não derruba, não sai. É igual a planta do chão, a relva do campo, né? Aquela árvore majestosa, frondosa, cheia de viço, né? Ela costuma ser mais afetada durante os temporais, durante os vendavais, do que as plantinhas do campo. As plantinhas que estão lá embaixo ficam no mesmo lugar. Então eu diria a você que eu sou o bambu. Tá? Eu sou forte na minha fraqueza. Eu procuro me dobrar sem me quebrar. E essa é a minha fraqueza, né? Mas é a minha força. Porque eu aprendendo a me dobrar diante dos reveses da vida, né? São vários tipos de revés que você tem, né? Na sua vida profissional, na sua vida sentimental, né? Na sua vida social. Você pode passar por vários revés. E eu sempre procurei ter esse comportamento de resiliência, de ser forte naquilo que todo mundo acha que é fraqueza, né? Eu me dobro, mas eu não quebro. Deu para captar um pouco como é que eu me sinto? Quer dizer, eu faço parte dos fracos ou dos fortes? Fica com você aí a resposta. O Bruce Lee dizia que deveríamos ser como a água, né? E o Caliban Khalid está dizendo que devemos ser como o bambu. Exatamente. É um conceito meu, né? Eu acho que eu devo não brigar, mas lutar sempre. Tá? Não vou brigar com ninguém, não. Também não vou concordar, não. Tá? Vai ser aquela coisa assim, eu vou procurar, né, sempre que prevaleça aquilo que eu acredito que seja essa verdade que você falou, a verdade do Caliban, né? Que para mim é sua também, mas se você achar que é só minha, tá? Muito bem, para recapitular mais uma questão da nossa entrevista anterior, você disse na última entrevista que os recursos do planeta são escassos. Mas não é a sua concepção socialista, segundo os conceitos da economia? Pergunta, você é socialista, Caliban? Olha, toda vez que você me faz uma pergunta, eu sou forçado a fazer outra, né?
Em primeiro lugar, eu acho assim, um equívoco você achar que um conceito de economia ele necessariamente denuncia uma vocação socialista. Eu acredito que não, tá? Que esse não seja. Eu não sou especialista, né, em sociologia, em política, para te dizer que esse conceito de escassez da riqueza ele foi lançado pela primeira vez por um socialista. A princípio, eu acredito que não. Porque a questão da escassez, né, foi o que gerou até o sistema de preço, né, de precificação das coisas, não é isso? Até eles usam muito o exemplo lá, e falam assim, por que o diamante ele é mais caro? Porque o custo da produção dele é maior do que o custo de produção do arroz, do feijão, né? Porque, agora, de que você precisa mais? É do arroz ou do feijão ou do diamante? Certo? Olha o conceito. Então, eu acredito que seja esse conceito aí de escassez não tenha sido um conceito a princípio socialista. Mas hoje, tudo que você fala que seja voltado a algum tipo de observação da realidade, que não seja de acordo com o sistema dominante e que prevalece na sociedade, as pessoas vêm e assacam contra você. Pronto, você é um socialista. Como se isso fosse um defeito nato que você produzisse, simplesmente por defender algum tipo de ideia que esse sistema de coisas que nos rodeia aí defende. Então, você não se alinha com eles, pronto, você já é atacado, né? Como se fosse um defeito você ser um socialista ou não ser um socialista, né? Então, eu acho assim, até que falando já do socialista, né, o Karl Marx, né? Ele escreveu o livro Capital, ele escreveu sobre o capital. É interessante isso, que ele vai estar falando, né, a respeito da antítese, né, que hoje é a antítese dele. Olha, poucas obras, eu comecei a folhear o Capital para tentar ler alguns anos atrás, e falei assim, não, eu tenho que estudar economia para me entender todos esses conceitos. Ficou só na introdução a leitura disso. E a obra, o quê? Não é o que o sujeito que é chamado socialista, ele fala sobre o capital. E não é o que comanda o espetáculo do planeta aí. Bom, você perguntou se eu sou um socialista, né? Então, o que você quer dizer com isso? É que eu sigo as doutrinas, né, de Karl Marx e tudo? Mas e se eu te respondesse para vocês? Teria problema se eu achasse algumas ideias que se alinham com as minhas ideias? Isso me faz um socialista? Não sei. Outra pergunta que eu lanço aqui é o seguinte: Jesus Cristo, ele era um socialista? Então a gente fala isso, Jesus era um socialista. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim falar isso? E, de fato, ele era ou ele não era? Os primeiros cristãos, o sistema deles de controle da sociedade deles, era um sistema capitalista ou era um sistema socialista? Então, são questões para a gente ter, né? Eu vejo muito, eu vou até fugir dessa discussão, né, de se eu sou um socialista ou, como dizem aí, não um comunista vermelho, né? Certo? Eu vou fugir dessa questão e vou transferir para outras indagações. Eu acho assim que hoje no planeta tem muito assim, muita anteposição entre alguns conceitos. Por exemplo, tá? Amor e indiferença. Eu ter mais amor para as pessoas me torna um socialista? Certo? Eu ter desamor pelas pessoas me torna um capitalista, entende? Outro, por exemplo, eu me preocupo com a saúde das outras pessoas, com a manutenção da saúde das outras pessoas. Isso me transforma num socialista? Isso me faz um materialista? Eu já conversei com pessoas espiritualistas, né? Que falam assim, essa questão da pandemia aí, vocês não deveriam se preocupar muito com essa questão, não,
da morte física, porque eles, né, os espiritualistas, acreditam na vida espiritual. Então, um conceito deles, eu não concordei. Eu acho que a saúde deve ser conservada, deve ser preservada, né? Então, essa questão, por exemplo, de cuidado com os outros seres humanos, ou abandono das outras pessoas, isso vai me tornar um socialista, um capitalista? São rótulos, né? Que nos assacam sobre nós, né? Então, eu não gostaria de partir para esse debate político, mas apenas lançar isso aí. Hoje eu vejo muita confusão de conceitos, né? Nós vemos pessoas aí que simplesmente porque querem que não se destrua um patrimônio como a floresta amazônica brasileira, eles são chamados de socialistas. Porque, para a visão dos outros lá, seria interessante que os tratores estivessem lá, né, passando lá, plantando soja, né, para os bois comerem e para exportar carne para o mundo inteiro. Essa é a visão deles. Eu não vejo dessa forma, mas significa que por eu não ver dessa forma, que eu estou lá, eu desprezo o dinheiro? Aliás, né, no socialismo não tem dinheiro, não é? Eu acho que tem, hein? Dinheiro no socialismo, né? Eu acho que o uso é diferente, né? Mas eu, sei lá, não vou entrar nesse debate, não. Eu acho que é muita questão hoje de amor e abandono. É uma questão muito de solidariedade ou de indiferença, né? Então, se ser socialista é se preocupar com o próximo, se essa é a definição que dão, né? Se ser socialista é pensar no cuidado que nós devemos ter, não apenas com a pessoa, mas com o meio ambiente e tudo, se ser socialista é defender a igualdade de gênero, se ser socialista é não querer que haja acumulação infinita da riqueza na mão de meia dúzia, se você disser que isso é ser socialista, então eu sou socialista. Tá? Essa é a resposta que eu posso te dar, né? Então não é uma resposta definitiva, né? Eu não vou dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, porque seria prematuro da minha parte entrar nessas questões. João, é isso aí, né? Eu enfrento, às vezes, muita dificuldade em abordar esses temas aí nos ambientes em que eu frequento, tá? As pessoas têm grande dificuldade de processar essas questões. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, os nossos caros ouvintes pela audiência. E, claro, ao nosso amigo Caliban Calitz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e esperamos recebê-lo em breve em nosso meio novamente. João, eu te agradeço, como sempre, aí, pelas oportunidades que são dadas, que não eu saberei valorizar, viu, cada uma dessas oportunidades, pode ter certeza. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!